vamos falar um pouco mais sobre IP. Como eu disse na aula anterior, IP é o protocolo da internet, certo? Essa é a sigla IP, protocolo da internet. Mas também disse que ele é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Mas quando a gente fala sobre endereçamento IP, que é o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet, nós precisamos saber quais são as versões que são usadas atualmente sobre o endereço de IP. Qual é a versão do endereço de IP que estamos usando atualmente? Bem, atualmente nós estamos usando duas versões de endereço IP. Isso porque nós estamos usando o IPv4, ainda usamos na internet o IPv4, só que um detalhe, esse padrão IPv4, que é o IP versão 4, ele entrou num estado de esgotamento, esgotou. Isso quer dizer que não existem mais novos endereços de IP V4, IP versão 4, para distribuir aos novos computadores e dispositivos que querem se conectar na internet. Como não existem mais novos endereços de IP do padrão versão 4 para distribuir aos novos computadores que querem se conectar na internet, foi necessário escolher um outro padrão de endereçamento IP para usar na internet. E aí foi escolhido o IPv6, o IP versão 6. A grande diferença entre IPv4 e IPv6, em primeiro lugar, é a quantidade de bits que constitui esse endereço. O IPv4 é constituído por 32 bits, enquanto o IPv6, mais novo, mais moderno, é constituído por 128 bits. Então, atualmente, nós usamos ainda os dois endereços, mas a ideia é que no futuro a internet vai usar só o IPv6, só o padrão IPv6 e vai deixar de utilizar o padrão IPv4. No entanto, atualmente ainda usamos os dois padrões. Vamos conhecer um pouquinho melhor esses dois padrões, o IP versão 4 de 32 bits e o IP versão 6, o IPv6, de 128 bits. Pegando primeiro o IPv4. Como ele é formado? Bem, para formar tecnicamente um IP versão 4, ele tem, como eu disse, 32 bits e são separados em 4 grupos, observa, de 8 bits cada um. Então, o endereço IPv4 de 32 bits, olhando ele em bits, em base binária, ele é formado por 4 partes de 8 bits. Só que para representar isso numericamente, se converte isso em padrão decimal. Então, na verdade, observa, nós temos 4 partes de 8 bits, o que forma 32 bits no total. E já que cada grupo de 8 bits equivale a 1 byte, nós podemos imaginar que ele é formado, então, por 4 bytes. Então, nós podemos dizer de uma forma geral que ele tem, sim, 32 bits. Só que ele é formado por 4 partes de 8 bits. Cada 8 bits formam 1 byte. Porque essa é a regra, um grupo de 8 bits forma 1 byte. Então eu posso dizer que o endereço IPv4 ele é formado 32 bits ou 4 bytes. Perfeito. Essa é uma lógica interessante. Sabermos que o IPv4 é um padrão de endereçamento de 32 bits e que cada grupo de 8 bits forma 1 byte. Por exemplo, eu tenho então 4 partes de 8 bits. Então eu tenho 4 partes de 1 byte, o que dá um total de 4 bytes. Certo? As duas coisas estão corretas sobre o IPv4. Dizer que ele tem 32 bits ou dizer que ele tem 4 bytes também é correto. Outra coisa, para representar esse padrão IPv4 de uma forma que as pessoas possam ter mais facilidade de entender o endereço IPv4, ele é convertido de base binária, que são os zerinhos e uns, os bits, em base decimal. Então, por exemplo, nesse endereço IP, aquele primeiro grupo de 8 bits convertendo em decimal deu 192. Aquele outro grupo de 8 bits convertendo em decimal deu um número decimal 168, aquele outro deu o número decimal 1 e aquele outro deu o número decimal 100. Então esse endereço de IP poderia ser representado por 192.168.1.100. Quer dizer, normalmente nós vamos enxergar o endereço IPv4 com essa formação decimal, 192.168.1.100. Originalmente ele é base binária, bit, mas ele é convertido em número decimal para que a gente possa representar mais facilmente para o ser humano entender aquele endereço de IPv4. E aí tu pode dizer que ele é formado por 4 partes e esses números decimais podem variar de 0 a 255, dando 256 possibilidades em cada uma dessas 4 partes. Então esse é um típico endereço de IP versão 4, IPv4. Já o IPv6, que é formado por 128 bits, a armação dele é bem mais complexa. Observa, no caso do endereço IPv6, cada uma das suas partes contém 16 bits. E aí, como ele tem 8 partes de 16 bits,
8 multiplicado por 16 nos dá 128 bits. Observa, o endereço de IP versão 6 é bem mais complexo. Ele tem 8 partes de 16 bits, isso traduzido em base binária, o que dá um total, então, 8 vezes 16 de 128 bits. No entanto, ele também tem que ser traduzido de uma forma mais fácil de compreender. Só que em vez de traduzir o padrão binário em base decimal, como é no IPv4, no caso do IPv6 se traduz a base binária para hexadecimal. Então, representação de endereço de IP versão 6 é dado em números hexadecimais. Por exemplo, traduzindo aquela primeira parte de 16 bits em hexadecimal, deu 2001. A outra, 0db8, porque quando é hexadecimal, nós temos letras também representando essa base. O outro deu 0, o outro deu 0, 0, 0, 0 e o último lá deu 1. Então, representando esse endereço IPv6 em hexadecimal, ficaria esse tamanhão aqui de endereço IPv6. Aí eu posso omitir aqueles que indicam 0 ali e representar de uma forma mais simplista. Omitindo de novo aqueles em 0, vou representar de forma mais simplista ainda. E o que divide, o que separa essas partes do endereço IPv6 é 2 pontos. No IPv4, o que separa as partes é 1 ponto. Então aqui eu tenho um exemplo de endereço IP versão 6. Bem, resumo dessa obra. Quando nós pensamos em endereçamento IP, temos o IP versão 4, que esgotou, e temos o IPv6. IPv4 32 bits, não existem mais novos endereços de IPv4 para fornecer aos novos computadores que querem se conectar na internet, então foi necessário migrar para o padrão IPv6 de 128 bits, que aí vai se tornar no futuro o único padrão de endereçamento IP utilizado. Atualmente é que nós usamos tanto o IPv4 quanto o IPv6, porque esse processo de migração do IPv4 para o IPv6 é um processo lento, ele demora, ele não consegue ser feito de uma hora para outra. Então é necessário um tempo para migrar do padrão IPv4 da internet para o nosso IPv6, que no futuro provavelmente será o único padrão de endereçamento IP que vamos utilizar, certo? Então aí tu conheceu um pouquinho sobre como são os endereços de IP usados na internet.